Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Agnes Cristina Brantner, sou acadêmica da disciplina de Energia na Agricultura e hoje trago para vocês este vídeo referente a aspectos gerais na produção de biogás com biodigestores. Os temas que serão abordados nesse vídeo são os seguintes: o que é o biogás, as vantagens e desvantagens na produção do biogás, utilização e composição do biogás, a biomassa na produção do biogás, os processos de produção, condições indispensáveis na produção e os tipos de biodigestores e seus carregamentos e operações. O que é então o biogás? O biogás é um gás inflamável produzido por micro-organismos, quando os materiais orgânicos são fermentados dentro de determinados limites de temperatura, teor de umidade, acidez, em um ambiente impermeável ao gás, ou seja, em um ambiente que não tem a presença de oxigênio. O biogás é um gás corrosivo, que ele deve então ser tratado antes de ser usado. Na China, ocorreu um grande desenvolvimento no uso do gás no meio rural, sendo que então esse gás é utilizado então para cozimento e iluminação elétrica. A produção do biogás, através da digestão anaeróbica, então ele deve ser produzido e armazenado sob baixa pressão. O processo de produção desse biogás tem suas vantagens e desvantagens. As vantagens na produção do biogás é que é um processo natural para o tratamento de rejeitos orgânicos, requer menos espaço que os aterros sanitários, diminui o volume de resíduo a ser descartado, porque esse resíduo vai ser utilizado então para a produção do biogás, reduz a emissão do dióxido de carbono e do metano, que são os principais gases causadores do efeito estufa, e apesar de ter um custo inicial muito elevado, o processo vai resultar depois numa grande economia em longo prazo, porque vai ocorrer a redução do uso da eletricidade, do transporte de botijão de gás, do esgoto, etc. Já as desvantagens é a formação do gás sulfídrico, que é um gás tóxico com cheiro desagradável, mas ele está presente na composição do biogás. Depende do tipo de resíduo, a quantidade de biogás produzida vai variar e também tem um custo extra de manutenção devido à formação dos gases corrosivos. A utilização do biogás numa propriedade rural pode ser em fogões a gás, geladeira a gás ou querosene, aquecimento de água, motores térmicos ou para produção de eletricidade. A queima de 1 metro cúbico de biogás vai gerar em torno de 5.200 a 5.900 quilocalorias de energia térmica, sendo que 1 quilocaloria vai ser suficiente para aquecer 1 quilo de água em 1 grau Celsius. Então, a composição química do biogás está representada nessa tabela, sendo que a gente consegue ver que ele é basicamente de metano e dióxido de carbono, sendo do metano a porcentagem de 40% a 75% e do dióxido de carbono de 25% a 40%. Mas ele não é composto apenas por esses dois gases, tem também a presença do nitrogênio, do oxigênio, do ácido sulfídrico, do amoníaco, do monóxido de carbono e também do hidrogênio. Os tipos de biomassa. Então, existem diferentes tipos e quantidades de dejetos produzidos, ou seja, os dejetos produzidos por bovinos, suínos, aves e equinos, eles vão ser diferentes tanto na quantidade de biomassa que é produzida por cada animal, tanto pela quantidade de gás que cada biomassa vai produzir. Além disso, se a biomassa é colocada úmida ou seca, também vai interferir na capacidade de produção do biogás, sendo que uma biomassa seca vai produzir uma quantidade muito maior do biogás. Aqui eu trouxe duas tabelas, então, a primeira aqui representa a produção diária dos resíduos líquidos e sólidos de diferentes tipos de animais, como de suínos, frango de corte, do gado de corte, e aqui a gente consegue ver então que, por exemplo, o gado produz uma quantidade de esterco por dia muito maior que suínos e o frango de corte. Na outra tabela, ela mostra a quantidade de rejeitos necessários para a produção de 1 metro cúbico de biogás. Então, a gente consegue ver que, por exemplo, o esterco fresco de bovino vai precisar de uma quantidade de biomassa muito maior do que um esterco seco de galinha para produzir a mesma quantidade de biogás, que é 1 metro cúbico. Então, isso comprova que diferentes tipos de biomassa vão produzir diferentes quantidades de biogás. O processo de produção do biogás, como eu já falei anteriormente, é um processo
anaeróbico, onde as bactérias vão atuar na ausência do oxigênio, e então elas vão atacar estruturas mais complexas do material orgânico, que vão produzir então compostos mais simples, como o metano, dióxido de carbono, água, entre outros compostos. Então, o processo deve obrigatoriamente ser anaeróbio, pois somente as bactérias anaeróbias produzem o gás metano. Então, se tem um pouco de presença de oxigênio, já não vai ocorrer a produção do biogás. Aqui eu trouxe essa imagem que mostra os diferentes tipos de resíduos que são utilizados, como agrícolas, resíduos animais ou até mesmo resíduos humanos, que vão passar por esse processo de digestão anaeróbia, então, que produzem o biogás para iluminação, que pode ser utilizado também em fogões e também para fertirrigação. Então, existem condições indispensáveis na digestão anaeróbia, que é a impermeabilidade do ar, que garante as condições ótimas de vida para os micro-organismos anaeróbicos para a produção do metano. Então, se o biodigestor não estiver perfeitamente vedado, a produção do biogás vai ser inibida. A temperatura, sendo que a temperatura afeta sensivelmente a produção do gás, porque as bactérias são muito sensíveis à temperatura. Os nutrientes, então, sendo que o carbono, o nitrogênio e os sais orgânicos são os principais nutrientes dos micro-organismos. Então, deve-se manter uma relação de carbono-nitrogênio de 20:1 a 30:1. Outra condição indispensável é o teor de água, sendo o excesso ou a falta de água prejudicial. Então, o teor deve ser de 90% do peso do conteúdo total. Então, o teor de água também vai variar de acordo com a matéria-prima utilizada. O pH deve estar entre 6,6 e 7,6, pois um pH muito ácido vai anular as bactérias e um pH muito alcalino produz anidro sulfuroso e hidrogênio. E por fim, não pode-se ter substâncias tóxicas no processo de digestão anaeróbica, porque até uma quantidade muito pequena de substâncias tóxicas pode causar a morte das bactérias, não deixando então o processo ocorrer. O que então é a biodigestão? Biodigestão é a degradação, decomposição ou transformação das substâncias vegetais e animais realizados por micro-organismos ou bactérias. Já os biodigestores são as câmaras onde vai ocorrer esse processo químico, ou seja, a digestão anaeróbica, que tem resultado, então, a produção de biofertilizantes e produtos gasosos, como o metano, o dióxido de carbono. Existem 3 tipos principais de biodigestores, que é o industrial, o urbano e o agrícola. E 2 tipos de processos que vão ocorrer, que é o processo descontínuo, que também é determinado de batelada, e o contínuo. Aqui eu trouxe uma imagem que mostra as partes que estão presentes num biodigestor. As principais, por exemplo, a caixa de carga, aqui é a câmara onde vai ocorrer o processo de digestão anaeróbica e a caixa de descarga. O processo de biodigestão descontínuo, ele é um processo mais simples, normalmente utilizado para a produção de pequenas quantidades de biogás, sendo que a matéria-prima ela vai ser substituída após um certo período de tempo. Então, vai ser adicionada, depois de um certo período de tempo vai ser retirada e adicionada a uma nova matéria-prima. Já o processo contínuo, no processo contínuo ocorre o abastecimento diário, onde então vai ocorrer a entrada do material orgânico a ser processado e a saída então do material processado. Os principais modelos nesse processo são o chinês e o indiano. Então aqui eu trouxe os 2 modelos. O modelo chinês, ele apresenta uma cúpula fixa de alvenaria, tem um menor custo e uma estabilidade de temperatura. Já o indiano apresenta uma cúpula móvel de metal que sofre com problemas de corrosão, porque o biogás é um gás corrosivo, então vai precisar de uma manutenção maior, mas também tem uma boa estabilidade de temperatura. Operação e carregamento do biodigestor. Alguns cuidados devem ser tomados na hora de carregar o biodigestor com matéria-prima, como, por exemplo, a água. A água ela deve passar por um tratamento prévio, que vai evitar a contaminação de alimentos por micro-organismos patógenos quando o efluente vai ser usado para fertirrigação. Outro cuidado é não adicionar fertilizantes fosfatados ao digestor,
porque isso vai ocasionar a produção de fespina, na ausência do ar, do oxigênio, que é uma toxina tóxica e letal. E também, como já citado anteriormente, como as bactérias responsáveis pela produção do metano são sensíveis à temperatura, a temperatura deve estar estável. A produção de biogás com biodigestores também se mostra eficiente para tratar excrementos e melhorar a higiene e o padrão sanitário do meio rural. O lançamento dos dejetos animais e humanos no digestor vai solucionar alguns problemas, como, por exemplo, a presença dos ovos de esquistossomos, as bactérias, bacilos desentéricos, entre outros parasitas que podem estar presentes nos dejetos. Por hoje era isso, obrigada por sua atenção.